Boa pergunta. É difícil saber se a pessoa está ou não no umbral. Existem pessoas, né, que acham, abrindo parênteses aqui, já vou comentar nesse assunto. Existem algumas pessoas que acham que ao fazer viagem astral elas vão encontrar o parente ou familiar falecido com facilidade. E na realidade não é bem assim que acontece. O exemplo que eu dou é o seguinte: imagina que você mora em São Paulo e um parente seu se muda para Nova York. E aí um dia você ganha uma passagem para ir para Nova York à procura desse seu parente. Só que você só ganhou a passagem, você vai ter que procurar o seu parente. Então você chega lá, você não sabe onde é que ele tá em Nova York, entendeu? E você chega lá e você descobre que Nova York é uma cidade dentro de um país, né, chamado Estados Unidos. Ou seja, você espera um local pequeno e você descobre que a dimensão do local é muito maior do que a sua mente consegue imaginar. E aí eu pergunto, quais as chances de você descer no aeroporto dessa Nova York fictícia e encontrar o seu parente ali no aeroporto esperando você? Lembrando que o parente também não sabe que você está indo atrás dele. Então com a viagem astral é mais ou menos assim. Por isso que o ideal é você utilizar um médium para fazer essa parte. E digo para vocês, mesmo com o médium não é garantido. Então isso é uma coisa extremamente complexa, localizar um parente do outro lado. Geralmente quando o parente está numa colônia espiritual é muito mais fácil a localização, porque existe o mentor lá do outro lado, o pessoal que está lá, que meio que assessora lá as colônias espirituais, entrariam em contato com o seu mentor. Então, a comunicação, né, a aproximação fica mais fácil. Mas isso também é um caso bem específico, né? A gente está partindo do ponto que é permitido ao seu parente falecido fazer o contato e é permitido a você fazer o contato. Então não tem como saber, né? São raríssimos os casos onde a pessoa faz a viagem astral e encontra o parente, né? Geralmente, quando isso acontece, é porque o parente está obsidiando essa pessoa. Então, eu já vi casos de pessoas que fizeram viagem astral, encontraram avô, tio, mãe, pai. Teve uma mulher que encontrou o marido, que tinha falecido há 6, 7 anos mais ou menos, e ele estava ali obsidiando ela. Então, assim, gente, é bem complexo essa parte, tá? Mas não é assim, morreu e encontra a pessoa. E com relação a outra parte da pergunta, quanto tempo a pessoa fica no umbral? Aí vai depender de cada um, né? Não existe um tempo mínimo nem um tempo máximo. A pessoa fica o tempo que tem que ficar. Abração.